Eu nunca me senti desconfortável pedalando na mata. Gosto da sensação de estar em contato com a natureza, longe do barulho da cidade e com a tranquilidade de saber que, por algumas horas, só existimos eu e a trilha. Mas há momentos em que essa paz se quebra, em que algo no ambiente muda e faz o corpo inteiro entrar em alerta. Não é algo que se possa explicar com lógica, é só uma sensação, um aviso silencioso. E naquela noite, no meio do parque, aprendi a não ignorá-la. Isso aconteceu há alguns anos. Meu amigo Marcos e eu tínhamos planejado uma trilha de bicicleta em um parque estadual em São Paulo. Era um lugar incrível, com caminhos de terra, áreas de mata fechada e morros que se estendiam até onde a vista alcançava. Queríamos aproveitar a tarde para percorrer tudo o que pudéssemos, então chegamos cedo e fomos avançando sem pressa, curtindo a paisagem. A ideia era voltar antes do anoitecer, mas como sempre, nos empolgamos demais e nos entretivemos mais do que o planejado. Não é que tivéssemos subestimado a trilha, mas em um ponto paramos para descansar e o tempo voou. Quando nos demos conta, o sol já estava baixando, a luz entre as árvores ficava mais fraca e a temperatura começou a cair. Não nos preocupamos muito no início, pois já conhecíamos o caminho de volta e mesmo que escurecesse, tínhamos lanternas nas bicicletas. Mas na natureza, as coisas nunca saem como a gente espera. Íamos avançando sem problemas quando, de repente, ouvimos um som que nos arrepiou. O choro de um bebê. Paramos na hora. Era impossível confundir com outra coisa. Era um choro forte, desesperado, como se a criança estivesse em perigo. Nos olhamos confusos, porque naquele lugar não deveria haver ninguém, muito menos um bebê. Mas o som continuava ali, entre as árvores, vindo de uma área próxima de onde estávamos. Marcos e eu não dissemos nada no início, só nos encaramos. Foi ele quem falou primeiro, sugerindo que talvez alguém o tivesse abandonado, que talvez alguém estivesse em perigo e precisasse de ajuda. Não posso dizer que não hesitei. Tudo no meu corpo me dizia que algo estava errado, que era um som que não tinha por que estar ali, mas... E se fosse real? E se de verdade houvesse um bebê no meio do nada esperando ser resgatado? Sabemos até onde pode chegar a maldade de um ser humano e que não seria a primeira vez que algo assim aconteceria, então não podíamos ignorar e continuar pedalando como se nada fosse. Então, decidimos nos aproximar. Quanto mais nos embrenhávamos, na mata mais forte o choro ficava. Não conseguíamos ver nada, só o chão coberto de galhos secos e a escuridão da mata cada vez mais densa. O ar parecia pesado, como se estivesse carregado de algo que não podíamos explicar, mas continuamos avançando. Foi então que algo nos atingiu como um balde de água fria. De um segundo para o outro, o choro parou completamente. Ficamos em silêncio, prestando atenção ao redor. Tudo parecia estranho, como se a mata inteira tivesse parado de respirar. Não havia vento, não se ouviam grilos nem animais se movendo pelo mato. Nada, só o eco da nossa respiração e o peso de um medo crescente. Foi então que, de repente, voltamos a ouvir o choro do bebê, mas, desta vez, a poucos metros de nós. E aí foi que descobrimos algo perturbador. A alguns passos, entre os arbustos, havia uma mulher. Ela nos observava fixamente, com uma expressão ansiosa e zombeteira, mas o mais assustador era o que ela fazia. Em vez de falar, sua boca emitia o mesmo choro de bebê que estávamos seguindo. Minhas pernas congelaram. Eu não conseguia me mover. Não podia fazer nada além de ver como aquela mulher nos olhava com um sorriso retorcido, enquanto de sua garganta saía aquele som antinatural, um choro que parecia de uma criança pequena, mas que agora sabíamos que não era real. Ela tinha nos enganado. Tinha nos atraído até ali como se fôssemos animais caindo em uma armadilha. Marcos conseguiu reagir antes de mim. Me puxou pelo braço e sussurrou algo, mas eu mal o ouvi. A única coisa que pude fazer foi ver como a mulher, ainda com aquele sorriso no rosto, começava a se levantar entre os galhos, com seu vestido horrivelmente sujo e cheio de manchas suspeitas,
que nos avisou que estávamos diante de alguém muito maligno. E então, de um momento para o outro, ela correu em nossa direção. Não pensei em mais nada. Meu instinto disparou e saí correndo para a minha bicicleta. Mesmo assim, minhas pernas continuavam tremendo e mal tive tempo de subir, enquanto Marcos já pedalava como um louco. Pude ouvir seus gritos e, atrás de nós, o som de passos pesados quebrando o mato. Não olhei para trás. Não queria ver o quão perto aquela mulher estava. Não queria saber se ela estava nos alcançando. Apenas pedalei com todas as minhas forças, sentindo o ar frio cortar meu rosto e a trilha se tornar mais estreita a cada segundo. Não sei quanto tempo pedalamos sem parar, mas em um ponto os sons atrás de nós desapareceram. Continuamos avançando até que a escuridão ficou menos densa e a trilha nos levou a uma parte mais aberta do parque. Ali, completamente exaustos e com as pernas tremendo, paramos para tomar ar. Foi então que nos deparamos com aquele homem. Era um senhor de idade montado em seu cavalo. Ele nos olhou com uma expressão estranha, mas não pareceu surpreso com nosso estado. Devíamos parecer loucos, com a respiração ofegante, os olhos arregalados e a adrenalina ainda bombando em nossas veias. Ele nos perguntou, quase como uma bronca, o que fazíamos ali. Nenhuma palavra saía da nossa boca, e o homem apenas disse algo que nos deu um arrepio ainda mais forte. Vocês não deviam estar aqui a essa hora. Tem coisas que chamam... mas não são o que parecem. Marcos e eu mal conseguíamos respirar. Minhas pernas e mãos tremiam, mas mesmo assim tentei me acalmar o suficiente para perguntar: o que é que tem nessa mata? O homem apenas suspirou, olhando para o caminho de onde viemos e, após um longo silêncio, falou. Bruxas, disse ele simplesmente. Algumas se escondem de dia, outras perambulam à noite. Enganam, brincam, zombam, às vezes só assustam, mas outras vezes não. Marcos e eu nos olhamos. Não dissemos nada, mas em nossos rostos estava a mesma pergunta. O que a gente viu era uma bruxa? Perguntei finalmente. E o homem assentiu sem hesitar. Elas usam vozes humanas e se fazem passar por crianças, idosos, qualquer coisa que faça vocês se aproximarem. Mas vocês tiveram sorte. Nem sempre elas deixam ir embora quem encontram. Engoli em seco enquanto nós dois concordávamos com o que ele contava. Não sei se o homem estava nos assustando mais ou se era realmente verdade tudo o que dizia, mas naquele momento, qualquer coisa fazia sentido. Ele nos disse para irmos embora o mais rápido possível, que não parássemos até chegar à cidade. A essa altura, ele não precisava repetir. Saímos imediatamente e pedalamos com toda a energia que nos restava, até que vimos as primeiras luzes das casas e saímos daquele lugar escuro. Não sei o que foi que vimos naquela noite. Não sei se era realmente uma bruxa, uma aparição ou algo pior, mas o que sei é que foi algo perturbador. Ninguém pode imitar o choro de um bebê daquela forma. Ninguém pode aparecer do nada e desaparecer entre as sombras como se nunca tivesse estado ali. Desde então, nunca mais pedalei naquele parque. Não quero voltar a estar no escuro com a sensação de que algo está me chamando. Não sei o que era aquela mulher, nem por que ela imitava o choro de um bebê para nos atrair. Mas sei que se tivéssemos continuado caminhando mais alguns passos, não estaríamos aqui para contar esta história. Desde que me lembro, andar de bicicleta tem sido minha válvula de escape. Não sou ciclista profissional nem nada parecido, mas sempre gostei de percorrer as trilhas que rodeiam minha cidade. Não somos muitos os que vivemos aqui. A maioria se conhece de vista, embora não tenhamos uma relação próxima. Justamente por isso, quando vi alguém conhecido naquela noite no meio do mato, não duvidei nem por um segundo que era ele. Isso foi o que tornou tudo ainda mais assustador. Gosto de sair para pedalar no fim da tarde, quando o calor já baixou e tudo está mais tranquilo. Há uma estrada de terra nos arredores da cidade que conheço de memória. Já a percorri tantas vezes que poderia fazê-lo de olhos fechados. Naquela noite, eu estava voltando para casa depois de ter pedalado por umas 2 horas. Não havia vento nem barulhos estranhos, só o som do cascalho sob os pneus e o canto ocasional de algum grilo. Foi quando me aproximava de um pequeno trecho coberto de mato que ouvi um barulho estranho,
como se alguém estivesse se movendo entre os arbustos, acompanhado de um som mais úmido, como se estivessem mastigando algo. Frei na hora. Meu primeiro pensamento foi que talvez fosse um animal, um cachorro do mato ou um vira-lata procurando comida. Mas não, havia algo mais. Não sei como explicar, mas senti que o que quer que estivesse ali também estava me ouvindo. Peguei meu celular e apontei a lanterna para os arbustos. A luz mal conseguia iluminar direito entre o mato, mas então eu o vi. Era um rapaz agachado sobre alguma coisa. Seu rosto estava coberto de sangue, sua roupa suja e sua expressão era uma mistura de desespero e raiva. Levei alguns segundos para reconhecê-lo, mas quando o fiz, o choque me deixou sem ar. Era um vizinho que morava a algumas casas da minha. Eu o tinha visto muitas vezes no mercadinho, caminhando com sua mãe, até na escola quando éramos mais novos. Não éramos amigos, mas eu o conhecia o suficiente para saber que algo não estava bem. E então eu vi o que ele tinha entre as mãos. Era a carcaça de um cachorro do mato com as entranhas expostas, a pele rasgada, e ele o estava devorando com as mãos. A imagem era surreal. Minha mente tentou buscar alguma explicação lógica para o que eu estava vendo. Talvez ele estivesse drogado, talvez fosse uma brincadeira de mau gosto, algo tinha que estar acontecendo, ou meu cérebro bloqueou a realidade do que eu estava vendo. "O que você está fazendo?" Gritei sem pensar. Ele levantou a cabeça com os olhos arregalados, respirando ofegante. Apenas ficou me olhando, mas aquele olhar não era o de alguém que pudesse raciocinar. Era uma mistura de fome e medo. Essa imagem arrepiou todos os pelos do meu corpo. Eu não podia ficar ali. Dei meia volta, pulei na minha bicicleta sem olhar para trás e pedalei com todas as minhas forças. O caminho de volta para a cidade nunca me pareceu tão longo. A imagem do rosto dele continuava gravada na minha cabeça. Suas mãos, cobertas de sangue, seu olhar perdido. Que diabos eu tinha visto? Eu não podia deixar as coisas assim. Talvez ele estivesse doente, talvez tivesse uma crise ou precisasse de ajuda. A primeira coisa que fiz foi ir até a casa dele para encontrar sua mãe e contar o que vi. Quando cheguei, bati na porta com urgência. Ela demorou um pouco para abrir, mas quando o fez, me olhou com estranheza. Entre suspiros, expliquei tudo. Disse que tinha acabado de ver o filho dela na trilha, que algo estava acontecendo com ele porque ele estava em um estado completamente estranho. Mas a reação dela não foi a que eu esperava. Ela me olhou como se eu estivesse louco. "Meu filho não saiu de casa o dia todo", disse ela com total segurança. Meu coração acelerou ainda mais. Não fazia sentido se eu o tinha visto. Não era um erro de visão nem alguém parecido. Era ele. A mãe, ainda confusa, foi até o quarto do filho. Eu a segui com o estômago embrulhado. Quando ela abriu a porta, lá estava ele, sentado, no chão com outro amigo jogando videogame. Sem uma única gota de sangue no rosto, sem sinais de ter estado no mato, sem nenhuma explicação que se encaixasse com o que eu tinha acabado de presenciar. Minha mente ficou em branco. "Mas eu vi ele", murmurei. A mulher me olhou com preocupação, assim como seu filho, e com a mesma cara de incredulidade me perguntou o que estava acontecendo. Eu já não soube o que responder. Senti um nó no estômago e apenas pedi desculpas. Fingi que talvez tivesse visto errado, que estava confuso, e saí dali o mais rápido que pude. Cheguei em casa sem saber o que pensar. Repeti para mim mesmo, várias e várias vezes, que tinha que haver uma explicação lógica, que de alguma forma minha visão não tinha funcionado bem, que minha mente misturou sombras e sons e criou algo que não estava ali. Mas não foi assim. Desde então, não consigo tirar essa imagem da cabeça. Eu vi aquele rapaz. Tenho certeza de que o vi. E embora os dias tenham passado e ninguém na cidade tenha mencionado ter visto algo estranho na trilha, eu parei de sair para pedalar à noite. Porque se o que eu vi não era o meu vizinho, então o que era? Não há respostas. Apenas uma sensação de inquietação permanente cada vez que passo por aquela rua e o vejo sair de casa como se nada tivesse acontecido.
como se aquela noite na trilha nunca tivesse existido. Mas eu sei o que eu vi. Meu nome é Mauro, e sempre fui um entusiasta do ciclismo. Gosto de sair para pedalar longas distâncias, principalmente em estradas solitárias onde não há tanto trânsito. Faço isso mais pela tranquilidade do que por outra coisa, pois é minha fuga do estresse do trabalho e da rotina. Há alguns meses, decidi começar a gravar minhas rotas com uma câmera no capacete. Principalmente, eu fazia isso para melhorar meu desempenho, ver em que partes eu poderia acelerar ou em que momentos estava perdendo o ritmo. Também para ter uma prova caso algum motorista imprudente me fechasse. Nunca pensei que essa câmera captaria algo que até hoje não consegui explicar. Foi em um domingo, bem cedo, quando fiz uma das minhas rotas mais longas. Saí de casa antes do amanhecer e peguei uma estrada rural que cruza várias serras e pequenas vilas. Era um percurso de uns 50 quilômetros e eu já o tinha feito várias vezes. O tempo estava perfeito, quase não havia gente na estrada e tudo parecia ser um pedal, tranquilo. Durante o trajeto, senti em alguns momentos a sensação de que alguém ia comigo, mas para mim isso não era nada demais. Às vezes, quando a gente pedala sozinho por muito tempo, o cérebro prega peças estranhas, e qualquer sombra ou som pode te fazer pensar que não está sozinho. Depois de várias horas pedalando, voltei para casa, cansado, mas satisfeito com o percurso. Deixei a bicicleta no lugar e preparei um café antes de me sentar para revisar a gravação no computador. A primeira parte do vídeo era completamente normal. Viam-se os primeiros raios de sol atravessando as montanhas, a estrada livre e o som do vento roçando no capacete. Mas, conforme eu avançava na gravação, notei algo estranho. Em certos momentos, quando eu passava por janelas de casas abandonadas ou espelhos retrovisores de alguns carros velhos estacionados na beira da estrada, minha silhueta se refletia claramente. Mas eu não estava sozinho. Havia o reflexo de outra pessoa atrás de mim. A primeira coisa que pensei foi que devia haver mais alguém na estrada, que talvez eu não tenha notado no momento. Continuei vendo a gravação, tentando lembrar se em algum ponto alguém tinha me ultrapassado ou se eu tinha cruzado com outro ciclista. Mas não me lembrava de ninguém. Voltei o vídeo e pausei em um momento específico, onde eu passava ao lado do para-brisa de um caminhão enferrujado. Lá estava, meu reflexo, e o de mais alguém, correndo a poucos metros das minhas costas. O arrepio foi imediato. Revisei cada cena onde aparecia um reflexo, e o padrão era o mesmo. A cada certo trecho, nos espelhos dos carros velhos ou nas vidraças de algumas casas, a silhueta daquela figura se fazia presente. O mais inquietante é que, a cada novo reflexo, ela parecia se aproximar mais de mim. Minha respiração ficou ofegante quando cheguei aos últimos minutos do vídeo. Ali, havia um trecho onde passei por uma casa abandonada com uma janela quebrada. Quando pausei no reflexo, meu sangue gelou. A silhueta já não estava atrás de mim. Agora, estava sentada na minha bicicleta. Seu rosto era uma mancha borrada, sem traços distinguíveis, mas eu podia ver a forma de sua cabeça e a curvatura de seu corpo inclinado sobre a bicicleta. Eu não conseguia entender aquela imagem. Não conseguia lembrar em que momento senti alguém se aproximar tanto que parecia estar bem nas minhas costas. Não ouvi nenhum pneu deslizando ao lado do meu, nem o som de uma corrente pedalando no mesmo ritmo. Fechei o notebook de uma vez e tentei pensar com lógica. Talvez fosse um erro na gravação, uma distorção da imagem da minha silhueta ou uma falha na lente da câmera. Não queria dar mais voltas nisso, mas a ansiedade já estava na minha cabeça. Por curiosidade mórbida, procurei em fóruns sobre o caminho que tinha feito, tentando encontrar alguma história, alguma referência de ciclistas que tivessem passado por aquele lugar e vivido algo estranho, e encontrei uma informação. Vários ciclistas falavam da mesma sensação de serem seguidos. Alguns até diziam ter sentido a presença de alguém por perto, sabendo que não havia ninguém ao redor. Um usuário mencionou algo que me arrepiou a pele. Se você vê o reflexo dele,
significa que ele já está perto demais. Naquela noite, mal consegui dormir. Sentia a necessidade de ver o vídeo mais uma vez, de analisar cada quadro e buscar uma explicação racional. Eu repetia para mim mesmo que não era nada, que devia haver uma lógica por trás daquilo. Mas o que encontrei no último segundo do vídeo me tirou o sono por completo. Justo quando a gravação terminava, a câmera captou o momento em que desci da bicicleta em frente à minha casa. E ali, no reflexo da janela da minha sala, via-se claramente a minha silhueta. E a de mais alguém, de pé, bem atrás de mim. Não sei o que era aquilo que se refletia nos vidros, nem por que parecia se aproximar mais e mais de mim. Não sei se algum dia encontrarei uma resposta para o que vi nos reflexos, mas duvido muito que tenha sido coincidência de alguma ilusão de ótica ou algo do tipo. Temo que seja algo maligno me seguindo. Meu nome é Roberto, e o ciclismo sempre foi meu maior passatempo. Pessoalmente, nunca tive medo da solidão da estrada. Pelo contrário, sempre achei fascinante percorrer caminhos longos e solitários na minha bicicleta, sentir o vento batendo no rosto e ouvir apenas o som dos meus pneus contra o asfalto. Não importa se é de dia ou de noite, sempre gostei de sair para pedalar sem depender de ninguém, com a tranquilidade de que o caminho é todo meu. Por isso, naquela tarde, não hesitei em pegar minha bicicleta e me afastar um pouco da cidade. Gosto de explorar, me perder um pouco e encontrar rotas novas. Mas o que vi naquela estrada me fez entender que há coisas que é melhor não encontrar. Que às vezes, mesmo que o caminho pareça vazio, você não está sozinho. Nunca pensei que algo tão simples como um pedal terminaria com uma história que, até hoje, não consigo explicar. Nesse dia, como em qualquer outro, saí para pedalar depois do almoço. Peguei minha rota habitual, uma estrada secundária que cruza um trecho de mata e que raramente tem carros passando àquela hora. Tudo ia bem até que, ao longe, vi um carro encostado. Não era estranho ver carros parados na estrada, mas este parecia mau. Tinha as janelas quebradas, a parte da frente amassada e não havia fumaça no motor, o que me deu a entender que o acidente não tinha sido recente. Freio um pouco e me aproximei com cuidado. A cena me deu uma sensação ruim, mas também pensei que talvez alguém precisasse de ajuda. Desci da bicicleta e caminhei em direção ao carro, olhando através do vidro quebrado para ver se havia alguém dentro. E então, do nada, ouvi um baque seco e vi que a porta do passageiro se abriu bruscamente. De lá saiu uma senhora, como se mal conseguisse se mover. Ela tinha a roupa cheia de poeira e sangue na testa, mas o que mais me impactou foi sua expressão. Não parecia apenas alguém ferido, parecia desesperada. "Por favor, leve minhas filhas", disse ela com uma voz trêmula, apontando para o interior do carro. Fiquei paralisado. Olhei para dentro do carro, mas não vi mais ninguém. "Minhas filhas?", insistiu ela. "Tire elas daí, por favor." Sua voz soava entre angustiada e exigente, como se não pudesse entender por que eu não estava agindo imediatamente. Pensando que minha mente tinha travado, olhei de novo para dentro do carro, desta vez com mais atenção, mas não consegui ver nenhuma criança no interior. Não havia ninguém nos bancos de trás, apenas vidros quebrados, poeira e rastros de sangue no painel. Meu primeiro instinto foi pegar o celular para ligar para a emergência e, embora a tela mostrasse que eu estava sem sinal, a chamada completou. Senti um alívio momentâneo quando ouvi o tom de chamada e uma voz automática dizendo que minha ligação estava sendo conectada. Enquanto esperava que alguém atendesse, olhei para a senhora presa no banco do motorista. Ela tinha o rosto coberto de suor, respirava com dificuldade e seus olhos estavam cheios de desespero. "Por favor, minhas filhas", sussurrou ela, com a pouca força que lhe restava. Eu disse que já estava pedindo ajuda, mas nesse momento, a atendente da emergência me pediu a localização exata. Percebi que, na pressa, não tinha prestado atenção em que trecho da estrada eu estava, então me afastei alguns metros para procurar alguma placa ou referência visível que pudesse dar a eles. Não levei nem um minuto para encontrar uma placa de quilometragem. Ditei para a atendente e, quando voltei ao carro para informar a senhora que a ajuda estava a caminho, ela não estava mais lá.
O carro continuava ali, com os mesmos danos, o para-brisa quebrado, as portas amassadas, mas o banco do motorista estava vazio. Não havia ninguém preso ao volante, nem mesmo o menor rastro de sangue ou sinais de que alguém tivesse estado ali. Como era possível? A atendente ainda estava na linha, perguntando detalhes sobre o acidente, mas eu não tinha ideia do que responder. Em questão de segundos, o que parecia ser um resgate se tornou algo completamente inexplicável. O carro estava completamente vazio. Eu não podia acreditar. Olhei por todos os lados, verifiquei o mato próximo e até chamei em voz alta para ver se a mulher me ouvia, mas não havia sinal dela. De repente, prestando mais atenção, o carro por fora parecia ainda mais sujo do que eu lembrava. O sangue no painel estava seco e a temperatura dentro era sufocante, como se o veículo estivesse fechado há muitas horas. Eu não podia acreditar no que estava acontecendo. Em poucos minutos, a viatura chegou. Os policiais desceram e me perguntaram o que tinha acontecido. Contei tudo, como tinha visto a mulher, como ela me pediu para tirar suas filhas e como, depois de ir pedir ajuda, tudo desapareceu. Um dos policiais franziu a testa. "Você tem certeza do que viu?" perguntou ele com um tom que não me agradou. "Claro que tenho certeza", respondi ainda alterado. "Eu a vi, ela falou comigo, eu a ouvi." O outro policial trocou olhares com seu parceiro e depois olhou para o carro. Ele me respondeu que aquele carro estava ali desde ontem. Minha cabeça não processou o que eu tinha acabado de ouvir. Respondi que isso era impossível. Se eu mesmo a tinha visto, ali estava a mulher, suplicando por suas filhas. O policial apenas balançou a cabeça e, em um tom muito sério, me disse o seguinte: "Esse carro teve um acidente ontem de madrugada. Um caminhão bateu nele. A mãe e suas 2 filhas morreram na hora. Como não havia guinchos disponíveis na região, deixaram o carro aqui até que pudessem vir buscá-lo." Fiquei em silêncio. Não podia ser possível, se eu mesmo a tinha visto com meus próprios olhos. "Você não seria o primeiro a ver algo nesta estrada", disse o policial em voz baixa, quase como se não quisesse admitir. Simplesmente fiquei sem palavras e, depois disso, não soube mais o que fazer. O resto do procedimento foi rápido. Eles verificaram o carro, tiraram algumas fotos e depois me disseram para ir para casa, pois não pareciam querer ficar ali mais tempo do que o necessário. Pedalei de volta, sentindo o peso de algo que não conseguia compreender. Eu não podia ter imaginado. O pior não era ter visto a mulher. O pior era ter falhado com ela, porque no final não pude ajudá-la, nem a ela, nem às suas filhas. Desde aquele dia, toda vez que passo por aquela estrada, não consigo evitar olhar para o lado do caminho onde vi aquele carro. Ele não está mais lá, mas a sensação de que algo continua ali é impossível de ignorar. Muitas noites, sonho que ouço uma voz distante suplicando por ajuda e posso jurar que, mesmo acordado durante o dia, ouço a voz daquela mulher me implorando para salvar suas filhas. Meu nome é Mariela, adoro ciclismo de montanha, e embora eu respeite a natureza e seus perigos, jamais me senti realmente em perigo em uma trilha. Até aquela manhã. Levo anos percorrendo parques, buscando rotas novas para me desafiar. Naquele dia, decidi ir sozinha a um parque que não conhecia muito, mas que tinha excelentes referências de outros ciclistas. A rota não era das mais movimentadas, o que me pareceu perfeito para um treino tranquilo, longe do barulho e das pessoas. Cheguei cedo, antes que o sol estivesse em seu ponto mais alto. Verifiquei minha bicicleta, enchi minha garrafa de água e ajustei meu capacete. Tudo em ordem. Comecei a pedalar, aproveitando o ar fresco, a sombra das árvores e o silêncio, interrompido apenas pelo som dos pássaros e dos meus pneus sobre a terra. Era uma rota bem sinalizada, com curvas fechadas e algumas subidas exigentes, mas nada fora do comum. Passei por alguns ciclistas que vinham no sentido contrário e por um grupo de trilheiros com mochilas grandes. Cumprimentei com um aceno de cabeça e segui meu caminho. Mas um pouco mais à frente, a trilha se dividia em duas. À esquerda, o caminho continuava com sinalização clara e bem conservado. À direita,
Uma trilha mais estreita se embrenhava no mato, com uma placa de madeira na qual mal se distinguia o nome, já desgastado pelo tempo. Não sei porquê, mas peguei a direita. Talvez porque queria uma rota menos movimentada ou porque me pareceu mais interessante. Assim que avancei por aquele caminho, algo mudou no ambiente. O som dos pássaros se apagou pouco a pouco. O ar ficou mais denso e a luz do sol mal se filtrava entre as árvores. Não dei muita importância no início, mas o silêncio absoluto começou a me deixar desconfortável. Continuei avançando até que vi mais alguém na trilha. Era um ciclista parado ao lado de sua bicicleta, olhando para o chão. Freiei um pouco, acreditando que talvez ele tivesse um problema mecânico ou precisasse de ajuda. Quando estava perto, o suficiente, perguntei se estava tudo bem, mas ele não respondeu. Dei um segundo para ele reagir, mas ele não o fez. Apenas estava ali, imóvel, com o olhar perdido. Algo em sua postura me deu um mau pressentimento. Sua roupa estava suja, desgastada, e sua bicicleta parecia mais velha que o normal, com o quadro enferrujado e os pneus quase sem ar. Não quis insistir, então continuei meu caminho. Mas, alguns metros à frente, algo chamou minha atenção. Ao lado da trilha, entre o mato, havia uma bicicleta abandonada. Estava coberta de folhas secas, como se estivesse ali há meses, talvez anos. Virei para trás, sentindo um arrepio percorrer minha espinha. O ciclista continuava no mesmo lugar, mas desta vez estava me olhando. Não fazia nada além de me ver com seu rosto inexpressivo. Então, meu instinto gritou para eu sair dali. Comecei a pedalar mais rápido, concentrada em sair daquele caminho e voltar para a trilha principal. Mas então, ouvi algo atrás de mim. Não eram os sons habituais, da mata, nem o estalar de folhas secas. Eram rodas deslizando sobre a terra. Olhei de relance e pude ver o mesmo ciclista avançando atrás de mim. Mas havia algo que não fazia sentido. Ele não se movia como alguém pedalando normalmente. Suas pernas não se moviam em absoluto e seu tronco mal balançava com o movimento da bicicleta, como se algo mais o estivesse empurrando. Senti um perigo imenso ao ver aquele sujeito se aproximar de mim. Apertei o guidão e pedalei com todas as minhas forças, sentindo a adrenalina subir a cada segundo. O caminho continuava se estreitando, e não sei quanto tempo pedalei sem parar. Em um ponto, a adrenalina se transformou em esgotamento, e tive que reduzir a velocidade. Mas não sei em que momento o sujeito desapareceu do caminho. Respirei fundo, tentando me acalmar. Talvez tudo tivesse sido minha imaginação. Talvez fosse apenas um ciclista estranho que decidiu seguir seu caminho. Mas quando virei o olhar para a frente, meu coração quase parou. Lá, estava ele de novo. Parado ao lado do caminho, me olhando, imóvel. Eu não entendia como ele tinha chegado ali antes de mim. Não havia atalhos, não havia outra forma de se adiantar. Foi nesse momento que o vi mais de perto. Sua pele era pálida, quase acinzentada, e seu olhar não tinha nada. Não havia raiva, não havia confusão, não havia vida. Apenas um vazio profundo em seus olhos. Desta vez, não esperei que ele fizesse mais nada. Não pensei, não raciocinei, apenas me virei e saí dali, pedalando o mais rápido que podia. Quando por fim vi a placa da trilha principal, soube que estava a salvo. Cheguei a uma área onde havia outros ciclistas descansando, onde o sol voltava a se sentir quente, onde o mundo parecia real outra vez. Parei, ofegante, tentando recuperar o fôlego. Olhei para a trilha de onde acabara de sair, e o homem não estava mais lá. Fui procurar o guarda florestal para contar o que me havia passado. Não sei se esperava que ele risse ou me desse alguma explicação, lógica, mas sua reação me fez sentir ainda pior. Ele não se surpreendeu. Me perguntou se a bicicleta do ciclista era antiga, se estava enferrujada. Eu confirmei as perguntas que ele fazia, e então ele me contou que não era a primeira que dizia ter visto alguém assim naquele sendeiro. Vários ciclistas haviam relatado o mesmo. Um homem com uma bicicleta antiga, parado ao lado do caminho, olhando-os fixamente. Alguns diziam que ele tentou segui-los, outros garantiam que ele desaparecia assim que tentavam se aproximar. Quando perguntei quem ele era,
o guarda florestal apenas suspirou. Há mais de uma década, um ciclista desapareceu nessa mesma trilha. Procuraram por ele durante semanas, mas nunca encontraram seu corpo nem sua bicicleta. A última pessoa que o viu disse que ele tinha pegado um desvio, uma trilha que não aparecia nos mapas e que, segundo os registros, nunca existiu. Ao que parece, algo ou alguém continua pedalando naquela trilha. Mas não acho que esteja procurando o caminho de volta. Desde aquele dia não voltei a pedalar sozinha.